A paz de Jesus, meu nome é Camila Moitinho e essa formação é destinada ao discipulado, um grupo de pessoas comprometidas com a comunidade que busca um crescimento na vida cristã. Portanto, um crescimento espiritual, mas também humano, porque todo aquele que se encontra com Jesus tem a sua vida transformada e torna-se verdadeiramente um novo cidadão para o mundo. O tema dessa nossa formação é Cremos em Deus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre quem é Deus, como conhecê-lo, como se aprofundar nesse relacionamento com Deus e, uma vez comprometido com Ele, como é que nós devemos caminhar, como devemos viver. Para que nós possamos iniciar essa nossa partilha, eu vou ler um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Os membros do discipulado estão se aprofundando nos Atos dos Apóstolos. Então, com certeza, esse texto, ele já foi lido e nós vamos assim aprofundá-lo agora nessa nossa conversa. Então, se você não sabe e gostaria de saber o que é o discipulado, deixa nos comentários e a gente vai conversando para que você possa conhecer um pouquinho mais essa experiência. E agora toda semana nós vamos compartilhar também publicamente essas formações. Então basta se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro. Então cada vez que for postada uma nova formação, você poderá assistir, poderá conversar conosco e também crescer na sua experiência com Jesus. Então vamos lá? Atos dos Apóstolos 17, 17, versículo 22. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou: Cidadãos atenienses, vejo que, sob todos os aspectos, sois os mais religiosos dos homens. Pois, percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isso para que procurassem a divindade e, mesmo se as apalpadelas, se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, a uma escultura de arte e engenho humanos. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque Ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, é muito interessante isso que acontece com Paulo. Se nós formos ler um pouquinho antes, diz que Paulo foi levado para Atenas e aguardava alguns irmãos para iniciar a missão. E Paulo estava assim, angustiado. A palavra diz, inclusive, que ele estava com o seu espírito inflamava-se dentro dele, porque ele via inúmeros monumentos há muito
muitos deuses. E por conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Paulo sabia que aqueles eram ídolos. Então ele inclusive evidencia que ele percebe que aqueles homens naquele lugar são muito religiosos, mas eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem o Deus que Paulo precisa anunciar, o Deus vivo e verdadeiro. Então eu te pergunto, quem é Deus? Quem é o Deus que Paulo anuncia a esse povo? É o nosso Deus, é o Deus vivo e verdadeiro, aquele que se apresenta sob o título Eu Sou, porque só Ele é, só Ele existe por Ele mesmo, só Ele existe desde sempre, só Ele é o princípio e o fim. Ele não foi criado por ninguém e Ele não depende de ninguém, mas Ele deseja tratar conosco, Ele deseja se relacionar conosco. Portanto, o Deus que Paulo anunciava é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Paulo traz algumas coisas assim muito importantes para que nós possamos então iniciar a nossa conversa. Primeiro, a inscrição dizia ao Deus desconhecido. Então, em primeiro lugar, nós precisamos compreender que é preciso conhecer a Deus. É preciso conhecê-lo. E se Ele nos faz esse convite, é porque isso é possível. Eu e você podemos conhecer a Deus. Eu e você podemos nos relacionar com Ele e, quem sabe, um dia poder dizer, como diz São João no início das suas cartas, tudo o que vimos e ouvimos, com nossas mãos tocamos. A respeito do verbo da vida, isso nós vos anunciamos. Nós ouvimos muitas pessoas falarem de Deus. O nome de Deus é usado diariamente. Nós recebemos no nosso celular mensagens de Deus. Mas talvez seja também, para mim e para você, um Deus desconhecido. Um Deus que precisa ser desvelado. E conhecer no sentido bíblico, conhecer no sentido religioso, é algo muito diferente de ouvir falar. Conhecer é entrar na intimidade. Esse termo conhecer, ele é muitas vezes designado aos casais que entram em relação íntima, em relação de intimidade. Então, conhecer a Deus é entrar na sua intimidade, é ter uma experiência com Ele. E só quando eu conheço a Deus, eu posso então adorá-lo em espírito e em verdade. Então, conhecendo a Deus, eu posso ser, como diz Jesus à samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, um adorador, uma adoradora que o Pai deseja, porque pode adorá-lo em espírito e em verdade. Então, Deus, Ele é, como nos falou nosso irmão e fundador da comunidade, o Silvio, Ele é revelado na palavra. Deus é revelado através da oração. Nós podemos conhecer a Deus. Nós precisamos nos dedicar a conhecer a Bíblia. É como que uma carta que Deus escreveu para cada um de nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Não é à toa que as Sagradas Escrituras são conhecidas como testamentos. São a nossa herança, a nossa riqueza, o modo como nós podemos conhecer a Deus. E nós precisamos nos dedicar a conhecê-lo. E não podemos nos esquecer que conhecer exige esforço, exige dedicação. Conhecer exige tempo. Nós precisamos dedicar a Deus também o nosso tempo. Para desenvolver, para crescer numa vida de oração, nós precisamos ofertar a Deus o Senhor do tempo que nós temos, da nossa vida. Então, para conhecer a Deus,
eu preciso me abrir a Ele, eu preciso me dedicar, eu preciso orar, eu preciso me dedicar a conhecer a palavra. Assim eu posso conhecer a Deus e Ele quer ser conhecido. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso para que procurassem a divindade e mesmo se as apalpadelas, se esforçassem por encontrá-la. Esse é o desejo de Deus para nós. Às vezes nós passamos uma vida inteira tentando saber qual é a vontade de Deus para nós. E eu posso te dizer, a vontade de Deus para a sua vida é que você o conheça, é que você experimente o grande amor que Ele tem por você, é que você se torne um adorador, uma adoradora em espírito e em verdade. Então, em primeiro lugar, conhecer. Em segundo lugar, adorar. Isso significa que nós precisamos prestar culto a Deus. É que nós precisamos viver em constante ação de graças, reconhecendo que tudo nos vem de suas mãos. O Salmo 62 fala isso e é maravilhoso. Só Ele é Deus e que tudo que nós temos vem das mãos de Deus. São Paulo vai dizer aqui, nesse trecho que nós lemos, que é em Deus que nós existimos, que é em Deus que nós nos movemos, que é em Deus que nós somos. Portanto, fora de Deus, nós perdemos muito do nosso valor, muito da nossa dignidade. Longe de Deus, nós perdemos a nossa identidade. Nós precisamos viver essa pertença ao Senhor. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas têm medo de viver sob o senhorio de Jesus e não sabem que fora dele nós somos escravos de muitas coisas. Mas quando nós temos a coragem de reconhecer Jesus como nosso único Senhor, como nosso único Salvador, e entregamos a Ele a nossa vida, então Ele nos liberta e nos devolve essa vida, uma vida nova, uma vida abundante. Eu estou falando de Jesus, mas nós bem sabemos que na fé cristã, na fé católica, o nosso Deus é um só, em 3 pessoas. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas em naturezas distintas. É o Pai, Criador de todas as coisas, aquele que gera, o Filho que é o gerado, aquele que sela a aliança de Deus conosco ao se entregar na cruz, ao viver a sua paixão, morte e ressurreição. E o Espírito Santo é o enviado do Pai, aquele que o Pai manda para que nós possamos viver ainda a filiação divina, para que não estejamos órfãos, para que tenhamos um advogado. E nós precisamos entrar em relação com esse Deus. Precisamos viver com Ele, precisamos caminhar, não mais conhecer a Deus de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. E é esse o convite a você do discipulado, é esse o convite a você que me escuta, que me ouve. Deus quer caminhar com você. Melhor ainda, Deus quer que você caminhe com Ele. Conhecendo a Deus, nós precisamos viver esse mandato que está no Evangelho, de fazê-lo também conhecido, amado e adorado. Então, permitindo que Deus mude a nossa vida, permitindo que Deus entre em relação conosco, nós precisamos nos abrir também a evangelizar, a testemunhar, a falar de todas as maravilhas que o Senhor realiza em nosso favor, realiza na nossa vida. Nós precisamos ter a coragem de falar de Deus. Nós precisamos ter a coragem de orar pelas pessoas. Nós precisamos ter a coragem de dizer que Ele mudou a nossa vida,
e que Ele pode mudar a vida de quem nos ouve, a vida de quem está diante de nós. E é essa a grande vontade de Deus, nos dar vida e vida verdadeira e vida abundante. Essa então era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que nós possamos então partilhar, para que nós possamos aprofundá-la no nosso próximo encontro. E você que está passando por aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Assim você nos ajuda a evangelizar. Assim você desfruta de toda essa riqueza que Deus tem derramado em nossas vidas, em nossa comunidade. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Até mais!